Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula específica para o seu concurso da Guarda Municipal de Itajaí. Nós estamos fazendo essa semana, todos os dias, às 19 horas, esse grande aulão abordando todas as matérias que a FEPESE com certeza absoluta vai abordar na sua prova. E já convido a todos, já está acabando o lote dourado da nossa super revisão de véspera. Sim, todos os professores que estão fazendo parte dessa semana estarão presencialmente um dia antes da sua prova, tá? Em Balneário Camboriú, do ladinho ali da cidade de Itajaí, né? A poucos quilômetros ali, bem pertinho mesmo, para nós estarmos juntos, passando aquele último bizu, aquela última dica para, com certeza absoluta, você ir para o TAF, amém? Para você ir para o TAF da Guarda Municipal de Itajaí, beleza? E já comenta aqui nesse vídeo se você quer mais aulas. Se você quer mais aulas, tá bom? Já comenta aqui, já deixa o like também. Já comenta aqui se você quer mais aulas, porque a Implacável Concurso vai disponibilizar ainda mais para vocês. Combinado? Combinado? Então, vamos para o que interessa? Bora para a nossa aula. Bora lá, galera. Beleza. Vamos falar do que hoje, Ramos? Sistema Único de Segurança Pública. Cai pra caramba. FEPESE ama SUSP, beleza? Vou fazer uma parte introdutória aqui para vocês, explicar para que serve o SUSP, quais são os objetivos, as diretrizes, os princípios, vou falar tudo para vocês, tá bom? E depois nós vamos fazer questões, combinado? Então, beleza, então. Vamos lá, SUSP, deixa eu só diminuir aqui. SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, jogando para a FEPESE, tá bom? Eu quero trabalhar com vocês segundo a banca FEPESE. É esse monstro que vocês irão enfrentar lá em setembro, beleza? Vamos lá. Para que serve? Como que isso foi instituído, tá? Vamos lá, pode ficar tranquilo que vamos explicar tudo. Obviamente, né? Não tenho como explicar absolutamente tudo aqui numa aula aí de aproximadamente 1 hora, né? Eu inclusive gravei uma matriz específica de SUSP lá dentro da plataforma para os alunos da Implacável Concurso, beleza? Mas a parte introdutória pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar com vocês. De uma forma resumida, mas vou trabalhar, beleza? Então lá em 2018, senhores, surgiu essa lei 13.675/2018, instituindo o SUSP. Essa sigla você vai encontrar muito dentro da prova e a FEPESE sempre aborda isso, tá? Que é essa sigla, PNSPDS. O que significa isso? Política nacional, então a política nacional em que pese os municípios, o Distrito Federal e os estados participem, tá? E são peças fundamentais também. Mas é uma política nacional de segurança pública. A primeira pegadinha ele pode colocar que é uma política estadual, uma política municipal, ou também colocar diferente disso, falando que é só uma política nacional e deixa de lado as políticas municipais. Não, e eu vou provar para vocês isso, que é um trabalho de integração, tá bom? Então, a política nacional de segurança pública. E o principal objetivo, já grifem aí, vou deixar esse material no grupo, tá? Combinado? Eu vou deixar esse material aqui no grupo lá de Itajaí. Ah, não entrei no grupo ainda, vou deixar na descrição desse vídeo o grupo para vocês, combinado? Então vamos lá. O objetivo dessa política é promover a preservação da ordem pública, proteção das pessoas e do patrimônio, beleza? Por meio de atuação integrada. Olha a palavra-chave que você vai ter que colocar na sua prova, tá? Pode cair, vai ter redação, não vai? Já imaginou cair alguma coisa relacionada ao SUSP? Pô, e se você colocar essa palavrinha aqui, integrada, a integração dos órgãos de segurança, você vai resumir o SUSP em absolutamente pelo menos 70%, beleza? Porque o SUSP nada mais é que a integração entre as polícias, integração entre os órgãos de segurança pública, tá? A integração da Guarda Municipal com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança pública trabalhando juntos, em prol do quê? Em prol da preservação da ordem pública, da proteção das pessoas e também do patrimônio. Essa troca de informação. Para quem não me conhece, né, eu sou guarda municipal já há 13 anos. Há 13 anos que eu sou guarda municipal. E já verifico esse avanço que está ocorrendo. Há 13, 15 anos atrás, cada um trabalhava de forma isolada. O que acontece hoje? Todo mundo trabalhando de forma integrada, com sistemas integrados, com sistema de câmeras integrados, com sistema de informação integrada. Mas por que isso? Por que essa integração?
O crime está completamente organizado, concorda comigo? E se os órgãos de segurança pública não trabalhar também de forma integrada, vai perder para o crime, tá? Então o SUSP tem esse viés. E também de defesa social. Para isso, União, Estados, Distrito Federal e municípios devem trabalhar de forma conjunta. Olha que legal. Deve trabalhar de forma conjunta, não cada um no seu quadrado. Obviamente, respeitando lá as atribuições legais e constitucionais de cada órgão, mas cada um no seu quadrado, mas trabalhando de forma conjunta, coordenada e sistêmica, compartilhando informações. Acabei de explicar para vocês. Planejamento e ações sempre em articulação com a sociedade. Então, se de um lado eu tenho a polícia, eu também tenho como aspecto importante a sociedade. Costumo falar em todas as minhas aulas, seja em curso de formação, seja para a Guarda Municipal, seja para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, segurança pública não se faz sozinho. Segurança pública não se faz somente com polícia. Eu tenho que ter aliado a tudo que... Tudo deságua lá na segurança pública. Eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter a religião. A religião também trabalha muito esse aspecto de uma forma indireta, né? Mas trabalha muito esse aspecto, tá? E a sociedade. A sociedade distante da polícia aumenta a criminalidade. Isso já tem vários estudos relacionados a isso. Inclusive, quando vocês entrarem para a Guarda Municipal, vocês vão ter uma matéria lá na Academia de Polícia chamada Polícia Cidadã, tá? Mas por que tem essa Polícia Cidadã? Para aproximar a sociedade da polícia. A polícia não consegue estar dentro de tudo, presente a cada esquina. A polícia não consegue. A sociedade, sim. Então, preciso da sociedade para desenvolver um trabalho humano, um trabalho com eficiência. Então, a sociedade é fator também primordial. Inclusive, pode ser, já imaginou cair isso lá na sua dissertação, lá na sua redação, né? Então, pense nisso. Acabou minha energia aqui, mas eu já vou dar um jeito. Vou dar um jeito para ficar bom para todo mundo, né? Porque acabou a minha luz. Deixa eu só trocar aqui. É assim mesmo. Beleza. Já melhorou aqui. Bora lá. Então eu trouxe para vocês aqui um quadrinho. Ah, Ramos, eu quero esse material. Vou deixar lá no grupo, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo. Eu tenho uma atuação conjunta, coordenada e sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública. Quais são? Da União, do DF, dos municípios e do Estado. Em articulação com quem? Com a sociedade. Palavras-chave que eu posso usar na minha redação ou eu posso usar no meu conhecimento de SUSP. Integração, coordenação, sistemicidade e eficiência, ok? Colocou isso dentro de uma redação, cara, você vai bater absolutamente tudo dentro de SUSP, ok? Pô, Ramos, agora eu tô entendendo, bacana. Vamos entender esse conceito, depois vamos trabalhar questões, concorda? Beleza? A FEPESE não tem tantas questões disponíveis de SUSP, tá? Mas eu trouxe para vocês algumas para nós discutirmos. Artigo 3º. Isso daqui, a FEPESE ama. FEPESE ama isso daqui. Vamos lá. Artigo 3º. Compete à União, estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E aos estados, Distrito Federal, aos municípios, estabelecer suas respectivas políticas. Então, quem estabelece a Política Nacional de Segurança Pública é a União. Olha, eu trouxe até para vocês aqui, tá bom? É a União, é uma competência. Olha que legal. É uma competência de estabelecer e coordenar e orientar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Inclusive, isso já caiu, a FEPESE já cobrou esse 3º aqui, tá bom? PNSPDS, que é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, então tem diretrizes nacionais, integração e cooperação, ações coordenadas, eficiência e efetividade e proteção da sociedade. Quem participa? Os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade. A sociedade tem papel fundamental, porque ela participa, colabora e fiscaliza. Os municípios executam e desenvolvem ações locais. Distrito Federal, idem. E os estados executam e adaptam a sua realidade. Porque cada
Estado brasileiro tem uma realidade distinta. Eu não posso adotar uma política nacional em que seja rígida, né? Porque a política no sul do Brasil deve ser diferente do norte do Brasil e assim sucessivamente, beleza? São integrantes estratégicos do SUSP. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui tem que gravar, beleza? Esse quadro, ó, vou colocar para vocês aqui, ó, gravar esse quadro, beleza? Grava esse quadro. Grava esse quadro que vai ser muito importante para vocês. Deixa o seu concorrente ficar batendo cabeça, tá? Vamos gravar esse quadro e eu vou te mostrar a importância disso, ok? Vamos lá. São integrantes estratégicos do SUSP. Por quê? Eu vou ter dois slides aqui que eu vou trabalhar com vocês. Os integrantes operacionais e os integrantes estratégicos, ok? Só que o integrante vai ter que gravar? Vai. Mas vamos facilitar isso para vocês. O integrante operacional, você vai ver que é muita coisa. O integrante estratégico é pouco. Então, eu vou gravar integrante estratégico porque é menor e eu deixo o restante para operacional. Combinado? Beleza. Integrante estratégico é quem vai fornecer a estratégia, tá bom? Então, vai ficar lá no ar-condicionado, tranquilo, fazendo a estratégia de como esse SUSP vai funcionar na prática lá para o operacional. Lembre-se, quando eu falo de estratégia, eu lembro do ar-condicionado. Ar-condicionado, beleza? Vamos lá. E quem fica no ar-condicionado? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por intermédio dos respectivos poderes executivos. Seja ele presidente da República, governador e prefeito. Beleza? Beleza. 2. Conselhos. Você vai gravar essa única palavra. Conselhos. Beleza? Tudo que cair conselho não é operacional, é ar-condicionado, é estratégico. De segurança pública e defesa social dos 3 entes federados. Conselho. Vamos escrever? Conselhos. Beleza? Então, eu trouxe para vocês integrantes estratégicos. Primeiro, União, Estado, DF e município. Primeiro. Segundo, conselhos. Qual? Dane-se. Vou gravar a palavra conselho, ok? Beleza. Próximo. Integrantes operacionais. Olha a quantidade. Aí é muito. Então, é melhor. Ele só vai querer confundir vocês operacional com estratégico, tá bom? Vai por mim. Cara, a FEPESE, pô, eu conheço a FEPESE há muitos anos já, tá? A FEPESE gosta de confundir vocês, estratégico com operacional. Não vai cair nessa pegadinha. O que eu vou gravar? Eu vou gravar o estratégico, que é menor, operacional, eu só vou dar uma lida aqui, beleza? Operacional é quem tá na rua, é quem vai executar o que foi feito lá no estratégico, tá? Então, quem é? O artigo 144, PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, os senhores guardas municipais, órgão do sistema penitenciário, a nossa Polícia Penal, Instituto Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, Secretaria. Olha, secretaria, quando eu falar em secretaria, Ramos, mas secretaria fica no ar-condicionado. Não, lembra, secretaria é operacional, beleza? Secretaria operacional. Porque eu tenho algumas secretarias aqui, precisamente 4. Secretaria de Segurança Pública, Senasp, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Defesa Social e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Inclusive, eu estava numa reunião do Senasp essa semana passada, tá? Que veio a Secretaria Nacional de Segurança Pública falar sobre armamento não letal. Mas por que nós recebemos aqui o Senasp? Mas por quê? Por causa dessa integração, tá? Houve Guarda Municipal de cidade X, Y, Z, dos estados do Norte, do Nordeste, Polícia Militar do Distrito Federal, todo mundo integrado para falar a mesma língua, beleza? Tanto é que a minha arma operacional é igual, é idêntica à da Polícia Militar, idêntica da Polícia Civil. É a mesma arma, mesmo calibre, mesmas munições, tudo igualzinho. Os agentes de trânsito, beleza? Guarda portuária e, por último aqui, Polícia Legislativa, se não me engano, 2023 que foi incluída. Atuando de forma integrada, coordenada e sistêmica. Eu não falei com vocês aqui no início? Exatamente isso, beleza? É muito aqui? Não é tanto, só que se eu gravar esse quadro aqui do estratégico, fica mais fácil,
beleza? Princípios, ó, eu vou trabalhar só um quadro de cada. Óbvio, lá na plataforma eu vou colocar vários quadros, tá? Mas aqui eu vou trabalhar um quadro dos princípios, um quadro das diretrizes e um quadro dos objetivos. Ah, Ramos, eu quero estudar por conta, eu quero arriscar. Beleza, cada um, tá? Então você vai ter que ler esses princípios, ler as diretrizes e ler os objetivos. Por quê? As bancas gostam de colocar objetivo nas diretrizes, as diretrizes no objetivo, nos princípios, ele gosta de colocar, fazer essa bagunça desses três, ok? Então vamos lá. Princípios. O que eu levo como princípio? Tem que ter como princípio para estabelecer a política nacional lá do ente estratégico. Então, o cara que vai fazer, vai bolar tudo ali que vai ocorrer, ele precisa partir de alguns princípios, tá? Princípios. Ele vai ter que respeitar o ordenamento jurídico. Vai ter que respeitar o ordenamento jurídico, os direitos e garantias individuais e coletivos. Ontem teve uma excelente aula do professor Samuel Marques. Direito constitucional. Então, eu tenho que ter esse respeito ao ordenamento jurídico para eu efetivar, por exemplo, vou colocar lá o nosso treinamento. Uso progressivo ou uso diferenciado da força. Primeira coisa que o instrutor vai falar para vocês. Senhores, para eu utilizar o armamento não letal, seja uma calibre 12 com munição antimotim, seja uma taser, que agora chegaram as tasers, que é um armamento de eletrochoque, né? Eu tenho que respeitar o quê? O ordenamento jurídico e os direitos e garantias individuais e coletivos. Então, isso é um princípio. Depois, para que eu vou usar isso daí? Para proteção e valorização e o reconhecimento dos profissionais de segurança pública, né? Ao invés de eu chegar e dar um tiro naquele cara, pô, se eu tenho um armamento menos letal, eu estou protegendo aquele agente de segurança pública, ok? Proteção dos direitos humanos. Então é a proteção do agente e a proteção também daquele cara que vai sofrer ali o disparo, tá? É proteção de todo mundo. Eu tenho que ter como princípios. Por isso que o uso progressivo, o uso diferenciado da força, o Brasil, a União, está adquirindo muita taser para distribuição, para as polícias militares, para a polícia civil e para as guardas municipais, tá bom? Porque o princípio é de proteção dos direitos humanos. Respeito aos direitos fundamentais, promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Eu não falei sobre aqui a garantia dos direitos individuais? Mesma coisa aqui, tá bom? Eficiência na prevenção no controle das infrações penais. Os senhores, enquanto guardas municipais, vão fazer um patrulhamento preventivo, né? Porque os senhores são polícias administrativas, igual lá a polícia militar, é uma polícia administrativa. Eu não tenho patrulhamento preventivo? Tenho, Ramos. Por que eu tenho patrulhamento preventivo? Da onde vem isso daqui? Porque tem um princípio da eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. 5. Eficiência na repressão e na apuração das infrações penais. Isso daqui é mais ligado a PF e Polícia Civil, que são as nossas polícias judiciárias. Eficiência na prevenção, aos senhores novamente aqui, e na redução de riscos em situações de emergência, desastres, que afeta a vida, o patrimônio e ao meio ambiente. Principalmente aqui ligado à defesa civil. Agora eu estou entendendo o que é um princípio. Participação e controle social e resolução pacífica de conflitos, tá? Isso eu tenho que levar como princípio, ok? E as diretrizes de todos os programas aqui do PNSPDS. Primeiro, atendimento imediato ao cidadão. Isso é uma diretriz. Planejamento estratégico e sistêmico. Você viu que ele pode colocar aqui uma diretriz como se fosse um princípio? É isso que a banca vai fazer com os senhores. Por isso que eu falei para você gravar esses 3 quadros, beleza? Fortalecimento das ações de prevenção, resolução pacífica de conflitos, priorizando políticas de redução de letalidade violenta. Não acabei de falar para vocês que o Brasil adquiriu milhares de taser, né, que são aquelas pistolas de eletrochoque, com ênfase para os grupos vulneráveis, né? Vocês vão atender muita ocorrência de grupos vulneráveis, pessoa em situação de rua, que está ali sob efeito de droga, que vai tentar um embate com os senhores, tá? E quando eu tenho uma taser, ele não precisa usar o armamento letal, tá? Porque uma diretriz desse programa é o fortalecimento das ações de prevenção
resolução pacífica de conflitos, priorizando redução de letalidade violenta. Ouviu isso, leu isso na prova, você já vai colocar que é uma diretriz, ok? Atuação, falou de integração, também é uma diretriz, tá? Falou sobre integração, é uma diretriz. Entre União, Estado, DF e município em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, meio ambiente e dignidade da pessoa humana. Coordenação, cooperação e colaboração de órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliações de ações, respeitando as respectivas atribuições legais. Eu falei para vocês lá, respeitando lá a nossa Constituição, os limites constitucionais de cada uma das corporações, por que ele tem que respeitar? Porque ele é uma diretriz. Formação e capacitação continuada. Os senhores, todos os anos, vão para dentro de sala de aula. Todos os anos eu dou aula para os guardas municipais. Todos os anos? Sim. Mas por quê? Porque é uma diretriz do SUSP. É uma diretriz que todos os anos os senhores frequentem sala de aula para ter aula novamente de direito, armamento não letal ou menos letal, tiro, tá bom? Porque é uma formação e capacitação continuada, a famosa reciclagem. Nós chamamos de formação e capacitação continuada dos profissionais de segurança pública em consonância com a matriz curricular nacional. Tanto é que a matriz do Senasp é a matriz do curso de formação dos senhores. É a mesma matriz, tá bom? Objetivos. Opa! Objetivos. Objetivos. Tem algo muito peculiar aqui nos objetivos, eu vou ensinar aos senhores. Mas não fala para ninguém, beleza? Objetivos. Tudo vai terminar ou com ar, ó. Fomentar, apoiar, incentivar, estimular, promover, tudo no infinitivo. Estimular, promover, olha que interessante, né? Então, é difícil, nos objetivos, é difícil ele conseguir enganar os senhores depois disso, tá bom? Quando você colocar fomentar a integração em ações estratégicas, é um objetivo. Apoiar as ações de manutenção da ordem pública e da economidade das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente, objetivo. Incentivar medidas de modernização de equipamentos, de investigação e de perícia para a padronização de tecnologia. Por isso que todas as polícias vão utilizar o mesmo armamento, tá? Porque eu preciso fazer o quê? Incentivar a modernização e padronização das tecnologias. Estimular e apoiar realização de ação de prevenção à violência, à criminalidade, com prioridade aquelas relacionadas à letalidade da população jovem, negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis, tá? Por isso que tem lá a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, né? Porque eu estou estimulando. Tanto é que as guardas municipais que têm a Patrulha Maria da Penha, o governo federal dá viatura, drone, ele estimula e apoia a realização de ação de prevenção com violência, seja relacionada à letalidade da população jovem negra, das mulheres e de outros grupos vulneráveis. Promover participação social nos conselhos de segurança pública, estimular a produção e publicação de estudos diagnósticos, promover a interoperabilidade do sistema de segurança pública. Opa, legal. E como que eu vou fazer isso? Pô, já estudei os primeiros ali, né? Os princípios, diretrizes e objetivos. Ok, agora eu entendi a importância de cada um. Mas como que eu vou fazer? Quais são os meus instrumentos para implementação do PNSPDS? Já caiu em prova, por isso que eu estou trazendo para vocês, para depois nós chegarmos lá propriamente nas nossas questões. Vou fazer essa base com os senhores e questões, ok? Vamos lá. Os planos de segurança pública e defesa social, o Sistema Nacional de Informação e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, que inclui, muita atenção porque isso já caiu em prova, tá? Já caiu em prova. Por quê? Ele fala, ó, são instrumentos, isso daqui é um instrumento, correto? Isso daqui é outro instrumento. E dentro desse outro instrumento, eu tenho as letras A, B, C, D e E, ok? Exatamente isso que caiu. Exatamente isso que caiu. Então, muita atenção. Porque dentro dos instrumentos, eu tenho esse 2 aqui, tá? E a FEPESE perguntou exatamente isso. Vamos lá. Primeiro, é um instrumento, o Plano de Segurança Pública e Defesa Social. Então, o plano é um dos instrumentos. O outro instrumento é o Sistema Nacional de Informação
e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, que inclui, vamos lá, gravem esse Sinaped, Sinesp, CIEVAP, RENAESP e o Provida, beleza? Gravem essas siglas, porque é isso que cai também. Vamos lá. Primeiro, eu tenho o Sinaped, que é o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação de Políticas de Segurança Pública e Defesa Social. Então, vai através desse instrumento que eu vou fazer a fiscalização se os estados, se os municípios estão fazendo. O Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública Prisional e Rastreabilidade de Armas e Munições, Material Genético, Digital e de Drogas, que é o Sinesp. Eu tenho também o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, que é o CIEVAP. Depois, eu tenho a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, que é o RENAESP. E por último, eu tenho o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, que é o Provida, ok? Tem outros? Tenho. Mas vai ficar para dentro da plataforma, beleza? Porque agora vamos fazer questões. Já fiz a parte introdutória para vocês. Não foi só um pouquinho, tá? Porque tem muita coisa relacionada a isso. Eu tô gravando, inclusive, para a plataforma, exatamente ponto a ponto, tá bom? Eu vou dar exemplos de um por um. Cara, vou fazer bem bacana, mas lá eu tenho tempo. Lá eu vou ter pelo menos umas 5 horas para fazer isso, tá? Aqui eu tenho menos de 1 hora, tá? Então lá dentro eu vou ter pelo menos 5, 6 horas dividida em blocos de 30 minutos, ok? Beleza, mas vamos acompanhar aqui. Vamos lá, vamos fazer questões? Bora lá. Eu vou deixar vocês fazendo pelo menos ali 10 segundos, 10, 15 segundos, ok? Ano 2024, Banca FEPESE, órgão Prefeitura de Palhoça, Guarda Civil Municipal de Palhoça. De acordo com a Lei 13.675 de 2018, são integrantes operacionais, olha que legal, falei com vocês, operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Corpo de Bombeiro Militar, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Caiu agora, 2024, Prefeitura de Palhoça, Guarda Municipal de Palhoça. Quais estão corretas? Apenas a afirmativa 1, afirmativa 2 e 4, a 1, 2 e 4, a 2, 3 e 4 e a 1, 2, 3 e 4, todas as alternativas corretas. Coloca aqui, já vamos colocando aqui. Coloca aí, vamos lá. 10 segundos para vocês fazerem. Bora lá, bora lá. Pega aquele bizuzinho que você vai... o bizu que eu dei para vocês na aula, você vai conseguir fazer essa questão. Beleza? Só pelo bizu. Só pelo bizu. Fácil, né? Sei que, ó, já tô vendo que vocês já estão colocando. É fácil, fácil. E coloque se você fez a prova de Palhoça e se você sabia fazer essa questão. Vamos lá para o nosso gabarito? Qualquer coisa, vai ficar gravada essa aula, tá? Você aperta lá no pause, faz com mais tranquilidade e depois vai para o gabarito, beleza? Gabarito Charlie, muito bom, quem acertou aí, parabéns, a correta a 1, 2 e 4. Lembre-se, eu falei que são o artigo 144, beleza, o artigo 144, que está o Corpo de Bombeiro Militar e as secretarias. Lembra que eu falei para vocês que a secretaria também é órgão operacional? Beleza. E eu não falei para vocês o bizu do conselho? Falou conselho é órgão estratégico? Opa, aqui. Então, só o 3 eu tiro, 1, 2 e 4, resposta correta. Olha, através do bizu, você mata essa questão tranquilo. E a FEPESE cobrou isso daqui, beleza? Então, eu trouxe para vocês, ó, são integrantes estratégicos, os conselhos. Os conselhos. Então, caiu União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou conselhos é estratégico. Beleza? Ok. E o restante? Ok, se for secretaria ou tiver dentro de um 144, vai ser operacional. Beleza? Fácil, né? Moleza, Ramos. Tranquilo. Quero todo esse material que você fez com muito carinho. Vou deixar na descrição. Vou deixar dentro do grupo. Beleza? Dentro do grupo. 2024, FEPESE também. Guarda Municipal de São José, na qual eu tive prazer de estar pessoalmente na cidade de São José. Vamos lá. De acordo com a Lei 13.675 de 2018, que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNSPDS, e institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. O Sistema Nacional de Informação e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social constitui um dos meios. Sim, ele não é
todos os meios, mas constitui sim um dos meios. E instrumentos para a implementação do PN-SPDS. Acabei de falar para vocês sobre os meios e instrumentos para a concretização. Não compreendendo, então, exceto, né, o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional, CIEVAP, o Programa Nacional de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA, o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, PNEHJ, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Social, SINAPED, e o Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública, Prisional de Rastreabilidade de Armas e Munições, Material Genético e Digitais e de Drogas, o SINESP. Tempo no vídeo para vocês. Vamos lá. Tempo no vídeo. E coloca aqui. Pô, errar faz parte, bicho. Errar faz parte. Errar agora para acertar na hora da prova. Mas, Ramos, eu peguei o bizu lá do que você falou lá. Perfeito, tá tudo certo. Errei. Na hora de apavorar. Tranquilo. Na hora de apavorar. É hora de aprender. A prova é só em setembro, meu irmão. E eu tenho certeza, eu tô olhando no seu olho, eu tenho certeza que você vai estar lá na nossa super revisão de véspera da Implacável Concurso, um dia antes da sua prova, hein? Um dia antes da sua prova, nós estaremos... Inclusive, já tô com roupa de ir, hein? Eu vou com essa minha camiseta, minha velha de guerra aqui. Tomara que esteja calor lá, né? Pô, pegar uma praia, né? Tomar uma cerveja. Né? Vamos lá, eu quero vocês tomando uma cerveja comigo depois da prova lá, beleza? Vou voltar para minha cidade só na terça-feira. Gabarito Charlie. Gabarito Charlie. Vamos lá. Isso aqui deu muito pano pra manga, tá? Essa questão deu muito pano pra manga. Por quê? Ele é um dos instrumentos. Ele é um dos instrumentos, beleza? Contudo, ele quer saber exatamente do Sistema Nacional de Informação e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Ele não quer saber de todos os instrumentos. Ele quer saber exatamente do inciso 2º do artigo, tá? E no inciso 2º, eu tenho o CIEVAP, eu tenho o PROVIDA, eu tenho o SINAPED e eu tenho o SINESP, mas eu não tenho o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, em que pese ele é sim um dos instrumentos, ele não está ligado ao Sistema Nacional de Informação e Gestão de Segurança Pública e Defesa Social, beleza? Deu muito pano para manga isso daqui, trouxe para vocês, ó. São meios de instrumentos para implementação. 1, Plano Nacional de Segurança, Plano de Segurança Pública e Defesa Social, e 2, o Sistema Nacional de Informação, que compreende, ó, o que inclui o A, o B, o C, o D e o E. E lá no 4, aí vai estar o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídio de Jovens. Somente lá no 4, beleza? Não vai estar aqui no parágrafo 2º. Vai estar num autônomo aqui no inciso 4º, tá bom? Aqui no inciso 4º. Ele queria saber sobre o inciso 2º, beleza? Por isso que essa questão é chatinha, mas a FEPESE cobrou e eu devo alertar os senhores, beleza? 2024, FEPESE de novo, órgão São José. Órgão São José. Vamos lá. De acordo com a Lei 13.675/2018, são integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Primeiro, órgão do Sistema Penitenciário. 2, Secretaria Nacional de Segurança Pública. 3, os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. 4, Secretarias Estaduais de Segurança Pública congêneres. Qual estão corretas? Mas, Ramos, você não acabou de fazer essa daqui? Não, era de Palhoça, é que nós estamos na prova já de São José. Mas, Ramos, não é a mesma pergunta? É a mesma pergunta. Acredita que a FEPES fez isso? No mesmo ano, 2024, fez a mesma pergunta em 2 cidades diferentes, para 2 guardas municipais diferentes. Então, se ela adotar o mesmo posicionamento e cobrar para vocês na prova de Itajaí, você já vai estar craque nisso daqui. Porque ele cobrou, ele quer os integrantes operacionais, tá bom? Pô, Ramos, aí fica fácil. Concordo que fica fácil. Lá tava o corpo de bombeiros, não tava? Órgão de sistema penitenciário. Tá lá no 44? Tá, Ramos. Secretaria conta? Conta. Conselho não conta? Não conta. Secretaria conta? Conta. Então qual que tá correto? Você faz essa questão em menos de 10 segundos. Você viu como que
A explicação deixa a questão fácil. Eu tenho certeza absoluta que muito de vocês, muito, não todos, mas muito de vocês, se pegasse essa questão a primeira vez, não ia conseguir desenrolar. Não ia, tá? Mas agora tudo fica automático. É isso que eu gosto de trabalhar com vocês. Faço aquela parte introdutória, depois vem com questão, beleza? Gabarito, eco. Gabarito, eco. Porque eu tirei o 3 só. Só tirei o 3? Isso. Opa. Tirei o 3? Tirei. Então, o 3 saiu. O que sai do 3? E. Beleza. 1, 2 e 4. Ramos muito fácil. Concordo. Muito fácil. Mas muita gente errou porque negligenciou esse estudo e esses bizu que eu estou passando para vocês. Sem nenhum custo, hein? Eu coloquei para vocês, ó, são integrantes operacionais. PC, PP, PF, PRF, PM, CBM, GM, que são órgãos do 144. Os institutos oficiais de criminalística, medicina legal, as secretarias, olha quantas secretaria, nacional, estadual, nacional. Agentes de trânsito, guarda portuária. Beleza? Eu tenho lá a polícia legislativa também. Ok? Opa, ficou legal. Próxima, 2025, banca IDECAP. Muito parecida, tá? O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, foi instituído pela Lei 13.675, sancionada em 11 de junho de 2018, beleza? O SUSP cria uma arquitetura uniforme, verdade, para a segurança pública em âmbito nacional, correto? A partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e colaboração na estrutura de segurança pública federal, estadual e municipal. Opa! Com base no contexto, assinale a alternativa que indica corretamente o responsável por criar as diretrizes a serem compartilhadas em todo o território nacional. Quem cria a diretriz geral? União, Conselho Estadual de Segurança Pública, municípios, Polícia Militar ou Assembleia de Segurança Pública? Beleza. 2025, prova muito recente. Quem que cria? Expliquei isso para vocês? Explicou, Ramos. Pô, tô falando que vai cair isso para vocês. Vamos tornar esse estudo fácil, esse estudo gostoso. SUSP não é gostoso, não. Se você pegar o SUSP inteiro para ficar lendo, é uma chatice do caramba. Vamos tornar essa aula legal, pô. Vamos tornar isso bacana. Quem que eu falei para você que manda em tudo? Em que pese, obviamente, eu tenho União, Estados e Municípios, ok? Mas quem que manda na porra toda aqui? Isso mesmo. Gabarito alfa, a União que manda em tudo. A União que vai fazer a diretriz, beleza? A União que vai fazer a diretriz. Eu trouxe para vocês aqui, ó, da competência para estabelecimento de políticas públicas. Artigo 3º, compete à União estabelecer a política nacional de segurança social. E aos estados, Distrito Federal e aos municípios, ele estabelece suas respectivas políticas. A União cria, todo mundo copia e coloca em prática as políticas através de quem? Das secretarias, seja municipal ou estadual de segurança pública. Ramos, eu quero esse resumo aí. Pô, beleza, vou colocar lá no grupo. Questãozinha longa, mas muito bacana para nós discutirmos. 2026, esse ano, banca e GEDUC. O prefeito determinou que a Guarda Municipal, GCM, a participação de um plano integrado de segurança para grandes eventos, com troca de informações, protocolos unificados de atendimento às vítimas e capacitação conjunta com as polícias estaduais. Houve dúvidas sobre a base normativa que respalda a integração, bem como sobre as diretrizes de governança a respeito dos direitos humanos. À luz da legislação, qual alternativa está correta? Então ele deu um probleminha ali e vamos verificar qual delas está correta. O Sistema Único de Segurança Pública integra de forma coordenada os órgãos de segurança, inclusive as guardas municipais, com cooperação, padronização de ações, troca de informações e respeito aos direitos humanos. B. O Sistema Único de Segurança Pública não inclui guardas municipais entre os órgãos integrantes da Estrutura Nacional de Segurança e, por essa razão, suas diretrizes se limitariam ao âmbito estadual, sem disciplinar a atuação cooperada de instituições municipais em atividades integradas. C. A cooperação do Sistema Único de Segurança Pública pode ocorrer sem diretrizes específicas relacionadas aos direitos humanos, já que o SUSP teria natureza predominantemente logística e se voltaria à articulação operacional entre as instituições, sem impor parâmetros materiais de proteção de pessoas atendidas nos eventos. D. A integração promovida pelo SUSP seria aplicável principalmente a operações interestaduais de grande vulto, não
se estendendo de maneira estruturada a eventos de âmbito municipal, pois não contemplaria de forma direta articulações locais que envolvam guardas municipais e forças estaduais de forma conjunta. Você viu que é uma questão, entre aspas, complexa, de uma redação grande, mas extremamente fácil. Do jeito que eu li com vocês, eu quero que você leia exatamente assim na hora da sua prova, porque uma leitura, chamando a atenção nos principais pontos aqui, você já mata a questão, beleza? Qual que é aí? Coloca, vamos colocando aí, qual que é? Essa daí, Geduque, qual que é? Bora lá. Gabarito. Alfa. Alfa, vamos lá. Primeiro que eu sei que a Guarda Municipal faz parte do SUSP, senão não estaria estudando, por exemplo, para a prova de Itajaí. O Sistema Único de Segurança Pública integra de forma coordenada, lembra lá que eu falei para vocês gravar essas palavrinhas? Os órgãos de segurança, inclusive guardas municipais, verdade, com cooperação, padronização de ações e troca de informação a respeito dos direitos humanos. Perfeito, é o alfa. O SUSP não inclui guardas municipais, já está errado. Inclui sim. A cooperação do sistema de segurança pode ocorrer sem diretrizes? Não. Inclusive, eu falei para vocês gravarem lá o quadro que nós discutimos sobre diretrizes. Não tem o princípio, diretrizes e objetivos? Então não pode ser sem diretriz. Então vai estar errado também. Integração promovida pelo SUSP seria aplicável principalmente à operação interestadual? Não. De grande vulto, não se estendendo de maneira estruturada em âmbito municipal? Muito pelo contrário. Vocês participarão muito de eventos de grande vulto municipal. E todo mundo vai estar coordenado? Sim. Acabei de participar de uma feira, por exemplo, onde Polícia Rodoviária Federal estava presente, Polícia Militar estava presente, Guarda Municipal estava presente, Polícia Federal estava presente, todo mundo coordenado em prol da segurança pública. Beleza? Gabarito Alfa. 2025. Banco Geduc também Guarda Municipal. A Secretaria Municipal convocou a Guarda Municipal para integrar ações conjuntas do SUSP, exigindo compreensão dos princípios e objetivos do sistema. Verdade. Associe os elementos previstos na lei. Ele quer que você associe a coluna 1 com a coluna 2. Lembra lá no primário, lá no prézinho, quando você ligue os pontos? Casa, eu ligava a casa, né? Barco, ligava o barco. Você achou que nunca ia usar isso daí, né? Vai usar agora para fazer uma questão de guarda municipal, beleza? Vamos lá. Elementos do SUSP: integração operacional, planejamento estratégico e compartilhamento de informações. Quais são os objetivos e princípios? Articulação entre os órgãos de segurança para atuação sistêmica, base comum para definição de metas e diretrizes e troca de dados qualificados de ação integrada. 1B, 2C, 3A, 1A, 2C, 3B, 1A, 2B, 3C, 1C, 2A e 3B. O que está correto aí? Ramos, é só clicar ali para pausar esse vídeo e nós vamos já para o gabarito, até para não tomarmos muito tempo, porque a aula é objetiva. Eu gosto de aula, conteúdo, beleza? Vamos lá? Bem tranquilo, gabarito Charlie, beleza? Gabarito Charlie, e vamos verificar. Charlie, 1A. A integração operacional, ela é intimamente ligada à integração operacional, a integração entre as polícias, ela é uma articulação entre os órgãos. Sim, uma articulação entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, uma articulação entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil, uma articulação entre a Guarda Municipal e a Polícia Federal, entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. É uma articulação entre os órgãos de segurança para atuação sistêmica, atuação conjunta, beleza? Então, a integração operacional, ela é A. 2 é a letra B. O planejamento estratégico, ela é uma base comum para a definição de metas e diretrizes. Por isso que eu faço um planejamento. O que é um planejamento? É uma definição de metas e diretrizes. E compartilhamento de informação? É o C. O que é um compartilhamento de informação? É uma troca de dados qualificados para ação integrada. Então, eu, guarda municipal, tenho uma imagem que pode solucionar um crime lá na Polícia Civil. Então, é uma troca de dados qualificados. Então, a Polícia Civil fala, olha, eu não tenho câmera, mas quem tem câmera é a Guarda Municipal. Então, eu vou lá na Guarda Municipal, bato lá na porta da Guarda Municipal. Tem uma câmera ali que pegava na Avenida X com a Avenida Y? Cara, tem sim, vamos verificar aqui. É uma troca de dados qualificados. Isso é um compartilhamento de informação. Beleza? Questão fácil, questão bem gostosa de ser feita para vocês. Ramos, tudo isso que você falou, tem resumo? Tem. Olha o que eu fiz para vocês aqui, ó. Olha o quadrinho. Integração operacional,
planejamento estratégico e compartilhamento de informações, beleza? Entrou no grupo, tem acesso a tudo o que eu estou falando aqui para vocês, beleza? Tem acesso a absolutamente tudo. Não vou ler até para nós não ficarmos nos alongando, beleza? Acabou, ó, acabou. Beleza, acabou. Ramos, acabou, pô, já 50 minutos, né? 50 minutos. Senhores, acabamos aqui, tá? Quero agradecer imensamente, nós estamos focado nessa semana, tá? Em fazermos aulas iniciais aí para vocês, tá? Ontem teve aula de Direito Constitucional, hoje SUSP, amanhã, eu não sei qual que vai ser o professor, mas vai ter quinta. Mas vai ser feriado, dane-se. O importante é vocês. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, o professor Léo vai encerrar lá com a parte de português, ok? Combinado? Beleza? Então, nós aqui da Implacável Concurso estamos muito trabalhando com afinco todos os dias para levar informação de qualidade para vocês, beleza? Trouxe para vocês aqui sem delongas, é matéria, tá? Mas vamos, eu quero uma aula, porra, muito mais completa. Tá tudo dentro, absolutamente tudo dentro da nossa plataforma, tá bom? Inclusive, essa aula de SUSP, eu vou me internar aqui no meu escritório e vou gravar para vocês absolutamente tudo. São 44 artigos, se eu não me engano, mas os incisos são inúmeros, tá? Só que eu vou ter 5 horas, 6 horas para trabalhar tudo, exatamente todos os pontos, artigo por artigo, inciso por inciso, alínea por alínea, exemplos, eu vou fazer tudo para vocês. Combinado? E já entra lá e adquire. Eu quero ver você lá no nosso super evento, um dia antes da prova, tá bom? Um dia antes da prova, no nosso super evento de revisão de véspera. Quero tirar foto com todo mundo e vou estar na porta de prova em algum local de prova também, tirando foto com todo mundo e levando informação de qualidade para vocês. Belezinha? Ficamos por aqui. Força e honra sempre. Até mais.